Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Roberto, sou enfermeiro e especialista de produtos da Stratner e hoje, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar especificamente sobre a atuação dos profissionais da CME. E para esse primeiro vídeo, nós convidamos aqui a Geisa Reis, que é enfermeira também por formação. Então, Geisa, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui com a gente, aceitar o nosso convite e contar um pouquinho da sua trajetória enquanto enfermeira, essa sua jornada aí, passando aí pela CMS. Conta pra gente um pouco. Primeiro eu quero agradecer aqui, né, essa oportunidade de estar falando de um tema que para mim é de extrema importância, né? Falou de CME, meu coração até bate mais forte, né? Eu vou fazer um resumozinho aqui básico, né, da minha trajetória aí de 23 anos de profissão. Comecei como técnica de enfermagem lá em 97, também em CME e centro cirúrgico, sempre nesses dois setores. Fiquei como técnica de enfermagem aí uns 6 anos, mais ou menos. Depois me formei, né, fiz a graduação em enfermagem, continuei atuando nessa área, também como enfermeira primeiro atuei como centro cirúrgico CME ali. A gente sabe que a história da CME, a gente tem, antes da RDC 15, a gestora do centro cirúrgico também atuava na CME, geralmente era uma gestão compartilhada ali, né, do bate-bola centro cirúrgico e CME. Acho que por isso que a CME ficava tão largadinha lá, porque a gente acabava dando uma atenção muito maior para o centro cirúrgico, né, porque é onde está o cliente, é onde está o paciente. Você acabava cuidando, né? Exatamente. Então, a atenção ficava muito mais voltada, mas você, de certa forma, também geria a CME ali, que era o seu, né, era o seu suporte ali para que as cirurgias acontecessem. De 2008 para cá, eu fiquei somente focada em CME. Ali, a gente não deixa de estar dentro de um centro cirúrgico quando se trabalha numa CME, né, mas a minha atenção maior mesmo, a gestão pura e absoluta ali era a CME. Me trouxe uma bagagem nessa área, porque, gente, assim como a história de muita gente que eu conheço, um certo dia eu fui comunicada que a partir daquele dia eu seria só da CME. E aí você para e pensa, né? Como eu pensei um dia. Eu tô falando isso porque isso é história de muita gente, não é só a minha. Falei, meu Deus, mas o meu foco maior sempre foi centro cirúrgico, como é que eu vou me dedicar agora só à CME, né? Mas as coisas foram fluindo, eu fui aprendendo, né, no primeiro momento dar aquele medinho, por conta do tamanho da responsabilidade que nós vamos para lá sem saber, né, que essa responsabilidade é tão grande, mas com o tempo, com os dias se passando, você vê o quanto se precisa de um gestor dedicado exclusivamente àquela área. E ali eu descobri que eu não queria mais sair dessa área nunca mais. Falei, agora daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Me encontrei, né? Me encontrei. E ali eu fiquei até o ano passado, né, na linha de assistência, de gestão. E aí o ano passado eu recebi essa proposta para vir para a família Stratner, o qual eu estou muito feliz, estou muito bem. Mas não tem como esquecer, né, de tudo aquilo que foi vivido lá no chão da CME. E o chão da CME me trouxe até onde eu estou hoje, né? Na verdade, foi a bagagem de lá que me trouxe até aqui hoje. E eu vou matando a saudade em cada visita aos clientes, né? Em cada hospital que eu entro, eu vou olhando para a CME, eu vou matando um pouquinho da saudade. Legal, Geisa. Dessa tua trajetória, entre as diversas atribuições que a gente sabe, né, que está aí dentro do cerne, dentro do coração em si das atividades da CME, o que você colocaria assim como as principais responsabilidades, né? O que está dentro aí do cerne, da função da CME dentro do serviço de saúde, dentro do hospital em si? Roberto, eu adoro falar disso, de qual é o real papel da CME dentro da instituição. Por quê? Historicamente, a gente sabe que a CME tem uma historinha lá meio... É o patinho feio que se transformou no cisne, né? Sim. Só que nem todo mundo ainda consegue ver a CME como cisne. Às vezes a CME ainda é vista como patinho feio. Claro que cientificamente falando, o maior e o mais importante do papel da CME dentro de uma instituição de saúde é o processamento de produto para a saúde. Esse é o papel da CME, né? E aí a gente tem alguns conceitos, né, que vão se diferenciando em palavras, em sinônimos, né, que significam isso,
Mas eu gosto muito da RDC 307, que ela fala que o material deve ser adequadamente processado. Eu gosto muito dessa palavra porque eu acho que ela resume o papel da CME no sentido científico do negócio, trazendo para a gente a importância do adequado, porque processar, por si só, parece uma coisa simples, só que ela não é. O adequadamente, para mim, nesse conceito da RDC 307, ele traz aquele peso da responsabilidade, sabe? De respeitar mesmo a ciência em cada passo de cada etapa do processamento mesmo, aquelas etapazinhas lá que a RDC 15 coloca de forma muito, muito clara, né? Muito específica para a gente, que existem todas aquelas etapas, desde a recepção do material até a distribuição dele. Claro que a CME tem outros, mas eu acho que os dois importantes é o processamento de produto para a saúde de forma adequada, e o outro tá ajudando ali, tá lado a lado nesse controle da infecção desse hospital, né? Outra função bem legal que a CME tem, assim, dentro do hospital é essa interface com todos os setores do hospital. Eu acho que a CME assim como outros setores de apoio não assistenciais, né? Como a RDC diz que a CME é um setor de apoio técnico. Todo paciente que entra dentro do hospital, ele passa pelas mãos da CME. Todo. Seja ele na emergência, seja ele um paciente cirúrgico, seja ele um paciente clínico, seja ele um paciente crítico, né? Independente. Em algum momento, né? Não só se ele vai se submeter a uma cirurgia, né? Exatamente. Então, a gente não pode olhar para a CME como um anexo do centro cirúrgico. Não, ela não é mais um apêndice do centro cirúrgico há muito tempo. Por quê? Porque a gente tem que entender que a CME, ela lida com todos os pacientes que entram. Eu já fui gestora de uma CME num hospital grande, que o meu maior cliente não era o centro cirúrgico, era uma neonatal de 60 leitos. Então, não necessariamente você precisa de um paciente cirúrgico para definir a função de uma CME. Então vamos lá, Geisa, pegando esse gancho aí que você colocou, né? Eu gostei da frase, de que a CME deixou de ser o patinho feio e agora é o cisne, né? E os desafios que nós temos aí na atualidade, com a complexidade de materiais, cirurgia robótica, enfim. O que hoje você enxerga como os requisitos para o profissional que atua dentro da CME? Bom, principal de todos, assim, pode ser clichê, mas na minha opinião ainda é o amor pela área, né? Não dá para fazer uma boa atuação em CME se você de verdade não amar esse setor. Ele vai fazer com que você busque o conhecimento, o amor vai fazer com que você aguente as pressões que tem esse setor, né? Porque é um setor muito pressionado, principalmente pelo centro cirúrgico. Então, o requisito, assim, é um pouco de resiliência também, eu diria. E outra coisa tem uma importância muito grande, autoestima. A pessoa que trabalha na CME, ela precisa ter uma autoestima muito em dia. E o gestor, ele precisa estar passando isso, né, para a galera da operação, que põe a mão mesmo, que faz o negócio, né, acontecer no dia a dia. O gestor, ele precisa manter essa galera muito motivada. E eu acho que através disso, você mostrando a importância do que eles fazem, essa autoestima estando ali garantida de estar trabalhando num setor tão importante quanto um CTI, quanto um centro cirúrgico, eu acho que esse requisito vai fazer com que todas as outras coisas fluam. É aquela velha história, né? Não dá mais para a gente vivenciar aquele cenário de que o colaborador está com problemas, não está dando certo. Exatamente. Não dá para lidar com gente, põe na CME. Não pode ser. Né? Se não tiver o amor pelo negócio, se não entender a sua necessidade, seu papel ali no processamento do material, não tiver. Exatamente. Não dá. É né? isso, Roberto. Pegando o seu exemplo aí da sua trajetória, né? Eu queria que você comentasse um pouco do que você visualiza de projeções de carreira, né? Para o profissional que atua em CME. A gente sabe que, no geral, eu, pelo menos, quando eu estava na graduação e toda a minha trajetória também na enfermagem, não é uma área, né, que a gente vê a pessoa falar, olha, eu vou fazer enfermagem para atuar em CME. Né? Muitas vezes a gente se encanta pela CME ao longo da nossa formação, ao longo da nossa vivência, enfim. Mas queria que você comentasse um pouco sobre essa projeção. Roberto, assim, você trouxe uma coisa bem interessante, né? Que é uma das coisas que frustra um pouco, né?
o enfermeiro, quando ele sai de uma graduação onde ele não ouviu nem falar, às vezes, de CME, né? E às vezes por uma oportunidade ou por ou por destino, ele vai parar lá dentro de uma CME e se sente frustrado porque não tem um paciente para ele cuidar, que tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade ele não vai aplicar, né? Tem subutilizado, né? Pô, mas cadê o paciente? Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, acho que essa é uma das frustrações, né, que quem está em CME há muitos anos tem. Acho que todos os enfermeiros, gestores de CME, se frustram um pouco com isso, com essa questão da graduação não nos apoiar, né, tanto nessa área. Às vezes você tem, vou dar um exemplo, 100 horas de centro cirúrgico, 100 horas de saúde do adulto e do idoso, mas você tem 30 horas para CME e centro cirúrgico, e geralmente a CME está acoplada junto, né, lá ao centro cirúrgico. Então, isso é uma das coisas bem preocupantes que a gente tem, mas eu tenho fé de que isso um dia mude, de que a graduação comece a olhar, né, para esse setor, dando a importância devida para colocar ele lá na grade. Mas o que eu falo de projeções, assim, que eu tenho para dizer sobre projeções de carreira, o enfermeiro que ele atua em CME, para ele crescer, ele precisa, primeiro, se especializar na área. Esse foi um dos desafios que eu tive, como eu falei lá em 2008. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma especialização, onde eu vou me especializar para trabalhar o que eu preciso saber para trabalhar nessa área. Depois, a participação de congressos, de simpósios, são muito importantes, trazem muito crescimento. Participação de bate-papos, interação, né? A interface com outras colegas da mesma área, isso me ajudou muito, isso me fortaleceu muito na minha projeção. Eu acho que essa troca de informações, né, esse benchmark é muito importante, né, com outras equipes, com outros hospitais, com outras realidades, mesmo a gente sabendo que cada realidade traz uma necessidade diferente para cada CME, mas essa interface aí ela é muito importante. E aí galgar depois outras coisas que você queiram também, se você quer outros títulos que você considere que serão importantes e que vão trazer para você bagagem, né, cada vez melhores para essa área, como um próprio mestrado, um MBA, um doutorado, enfim. Mas eu acho que na atuação em CME, a especialização, a atualização dia a dia, a literatura. Hoje a gente já tem tantas literaturas, por conta do avanço do centro cirúrgico, da tecnologia cirúrgica, a CME tendo que acompanhar esse avanço aí para processar cada vez mais materiais mais complexos, mais difíceis. Então, é o dia a dia mesmo ali, você buscando esse conhecimento e essa troca de informações. E eu não sei se você concorda comigo, Jess, pelo menos foi assim comigo, né? De que eu concordo, né, que a base técnica, né, ela é fundamental. Né? Buscar, por exemplo, uma especialização em CME é a base, né? Mas, assim, a CME, ela tem uma característica também muita de gestão, né? E os cursos, né, por exemplo, um MBA em gestão hospitalar, algo assim, agrega muito, né? Porque muito gestor de CME ele vê obrigado a saber, a entender o custo do processo, o custo do material, a participar de um processo de aquisição de tecnologia, parte de gestão de pessoas, enfim. Então, assim, eu me vi nesse cenário, né, quando eu atuava em CME, das duas necessidades, né? Necessidade técnica e a necessidade de gestão em si, né? É verdade, Roberto. As duas coisas somam, gestão, né? Uma CME bem gerida é uma CME bem saudável, né? Porque a gestão também envolve a ciência, né? Porque para gerir você precisa saber o que você está gerindo, né? Entender. Eu fiz alguns cursos extras também, assim, por exemplo, curso de liderança, né? Que agrega bastante. Cursos de Excel, aprimoramento no Excel, né? Na ferramenta que é tão usada. Tem outras coisas que a gente pode estar, né? Cursos de gestão de custo, por que não, né? Que também vai agregar. A gente tem que ser um pouquinho físico, um pouco químico, um pouco farmacêutico, um pouco engenheiro, né? A CME exige de enfermeiro, assim, um pouquinho de cada coisa, né? Eu tinha uma professora na graduação que ela falava que todas as áreas de todos os setores da indústria, tudo devia ter um enfermeiro, né? Porque quando se coloca um enfermeiro em cada departamento, a gente abraça, a gente se envolve, a gente busca e resolve. A gente tem esse perfil, né? Esse perfil de buscar, ir atrás e ser resolutivo, né? Hoje, a gente está tocando bastante pontos, né, sobre essa questão de formação, de desafio, mas queria, assim, que você desse uma sintetizada, né, nesses principais desafios, né, para quem escolhe, para quem vai ingressar nessa área de CME,
quais são, né, de uma forma sintética, esses principais desafios? Para mim, o maior de todos os desafios, de tudo que a gente já conversou aqui, acho que a gente já falou de vários, né? Sim. Mas, assim, para mim, o maior deles e o principal desafio é o poder de convencimento quanto esse setor é importante para uma instituição de saúde. E que ele não é um apêndice do centro cirúrgico, há muito tempo deixou de ser. Que ele precisa de uma gestão exclusiva, alguém ali gerindo diariamente. Acho que o nosso desafio é fazer com que com essas pessoas que estão acima, né, do gestor de CME, olhem para esse setor com um olhar de esse setor é tão importante quanto todos os outros que existem dentro dessa instituição. A minha guerra diária era essa. E quando eu ia solicitar a compra de uma coisa melhor daquela que eu já tinha, era convencer que aquilo era tão importante quanto comprar um monitor de alta performance para o CTI. Então, assim, esse era o meu maior desafio. Acho que esse é o maior desafio de todo gestor de CME. E aí, pegando todo esse gancho aí, de todos esses pontos que você destacou, se a gente pudesse deixar aqui uma mensagem, né, para algum profissional que está nos assistindo, que está ingressando ou pensando em ingressar, né, nesse universo de CME, o que você, né, mais uma vez, deixaria de dica, de conselho, né, para esse profissional que está escolhido ou foi escolhido, né, que acontece muitas vezes com a gente, né, foi escolhido para gerir uma CME? Então, eu diria que essa pessoa precisa estudar, estudar e estudar. Essa é a minha dica. É claro, né? Você precisa gostar. É claro, a melhor dica é gostar daquilo que faz. Não dá para trabalhar em CME. Gente, não dá. Não dá para trabalhar em CME sem gostar dela. Sem gostar daquele ambiente. Não dá. Não tente porque não dá. Eu posso falar isso de cadeira. Bom, Geisa, e aí uma outra pergunta que eu queria te colocar com já gancho de tudo que a gente está conversando é o que para você torna uma CME de fato eficiente, né? Olhando aí a parte de processos, mas sobretudo com a equipe, né? Com auxiliares, com o técnico, com o enfermeiro, o que a gente pode de fato tornar uma CME eficiente para que ela contribua aí em si com o sucesso do serviço e da instituição de saúde no geral. Então, Roberto, muito legal essa pergunta. Eu tive a oportunidade, nesses anos de CME, de montar algumas CMEs, começando elas do zero, né? Vamos dizer assim. Mas eu aprendi uma coisa, sabe? Que uma CME se faz por 6 pilares muito importantes, que é RH, equipamento, processo, insumos, estrutura física e gestão. Então, eu acredito que, assim, baseado nas experiências que eu tive, né, e em tudo que eu li em literaturas, a gente vê que uma CME ela se faz por esses 6 pilares: recursos humanos, equipamentos, processo, insumos, estrutura física e gestão. Então, são 6 coisas que te dão um norte para se montar uma CME. E eu diria que dessas 6 coisas, a mais importante delas é o RH. São pessoas. Porque as pessoas vão fazer toda a diferença para que essa CME seja uma CME de sucesso. Eu acho que fica aí até a dica para você que está nos acompanhando. Acho que a palavra é equilíbrio, né, Geisa? Não adianta eu ter o melhor equipamento, né, como eu coloquei lá atrás, né, e não ter processos, né? Bom, Geisa, foi muito boa a conversa, excelentes pontos. Espero que a gente possa contribuir muito aí para o profissional que está nos assistindo, que a gente possa aí espalhar um pouco dessa sementinha, né? Esse sentimento de CME enquanto coração do hospital mesmo. E para você que nos assistiu, compartilhe esse vídeo, inscreva no canal e a gente se vê no próximo. Muito obrigado. Obrigado, Geisa.